Olá galera, olá você que entrou no meu canal para assistir o meu vídeo. Como eu vinha falando, como eu gravei um vídeo anterior, que eu dizia que eu me considerava uma filha pródiga, né? Já me considerava uma filha pródiga. O caso daquela situação de que é uma pessoa que é pecadora, que se arrepende dos pecados e volta para o Pai para pedir perdão. Isso não é difícil de fazer, não é mesmo? A coisa mais fácil do mundo. Você se arrepender dos seus pecados e voltar para o Pai para pedir perdão, né? No caso, você reconhece que errou, que pecou e volta para pedir perdão. Só que o difícil é permanecer no Pai. Quando você volta para o Pai, esse é o difícil. Você permanecer de acordo com a vontade dEle, de acordo com as leis que Ele impõe, que Ele manda fazer para que a gente permaneça nele. Por que é difícil? Eu posso hoje dizer porque eu vivo na prática, não é teoria. É a minha vida que eu estou relatando para vocês. É difícil porque a nossa carne, por ela herdar os desejos do pecado, ela sente o desejo pelo pecado. Isso aí é uma coisa que a gente herdou do pecado original, de Eva e Adão, né? Dos nossos primeiros pais, né? Como se diz. Isso não é uma coisa que a gente inventa do nada. Nossa carne deseja literalmente o pecado. E é isso que a gente tem que lutar contra. É essa dificuldade que a gente encontra para permanecer no Pai, para permanecer junto do nosso Senhor Jesus Cristo, servindo a Ele. Nosso espírito, ele grita, ele anseia por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele quer se permanecer perto de Deus. Mas a nossa carne, ela deseja o pecado. E é isso que a gente tem que lutar contra diariamente, constantemente. Porque é nessa luta onde a gente define se a gente se mantém perto do Pai ou se afasta dele. A sociedade hoje em dia, a rotina que ela impõe para o ser humano dificulta muito o nosso servir a Deus. Só que para a gente que vive uma vida simples, torna-se mais fácil. Pelo menos eu digo por mim. Eu lavo uma louça, estou louvando ao Senhor, cantando um louvor, estou rezando um texto, estou conversando com Deus. Eu chamo, Deus, venha conversar aqui comigo um pouco. Eu queria falar isso assim, assim, relatar alguma coisa da minha vida para o Senhor. Peço a opinião dele e ele me responde. Estou varrendo uma casa, estou conversando com Deus. Estou ensinando a meus filhos alguma coisa referente à vida hoje em dia. Eu sempre coloco Deus em primeiro lugar. Então eu estou falando de Deus. Eu não estou deixando de servir a Deus, porque eu sirvo a Deus como esposa, eu sirvo a Deus como mãe, eu sirvo a Deus como dona de casa. A todo momento, hoje em dia, eu busco a servir a Deus. Tudo que eu faço pensando se isso agrada ou não a Deus. E eu sempre busco o que agrada a Deus hoje em dia. Quem me conhece hoje em dia, quem conversa comigo, acredito, e que conversava antes, acredito eu que vejam uma diferença na pessoa que eu era antes e na pessoa que sou hoje. A gente se tornar uma filha pródiga, a gente tem que morrer. A gente tem que morrer para o velho eu e a gente tem que renascer para o novo eu. Um novo eu renovado, restaurado e limpo. Porque é nesse limpo aonde Deus vem, habita
e permanece na gente. Porque você não pense que Jesus vai estar num templo sujo. Ele não vai estar. Nosso corpo, ele é o templo do Divino Espírito Santo. Então a gente tem que se limpar para poder que ele habita. E para ele permanecer habitando na gente, a gente tem que se permanecer limpo. É simples. É bem simples. A gente vendo assim, entendeu? Só que o difícil é se manter constantemente buscando a Deus, no caso, evitando os pecados para não nos afastar de Deus. É pecado ir para uma festa? Não. Não é pecado ir para uma festa. Você vai estar ferindo a Deus indo para uma festa? Não. Só que o que é que você vai fazer na festa? Bebedeira? Bebedeira não agrada a Deus. Ele não gosta, não quer que ninguém se embriaga. Porque uma pessoa embriagada, ela faz coisas que não vai agradar a Deus. Outro exemplo que eu vou dar é o quê? Fofoca. Mexerico. Fofoca causa muita coisa ruim para as pessoas. Principalmente para aquelas que estão envolvidas. Aquelas que são o motivo da fofoca. Isso não agrada a Deus também não. Que mais? Músicas mundanas. Uma coisa que eu agradeço a Deus demais que eu me desapeguei. Músicas. Música não é ruim. Só que essas músicas que hoje em dia elas fazem para a gente ouvir, que a gente se vicia literalmente, elas não estão agradando a Deus. São muitas músicas que atraem coisas ruins para a gente. As palavras, as letras das músicas é o que atrapalha esse gostar de música. Entendeu? Até porque a gente sabe, a gente aprende que palavras têm poder. E por palavras ter poder, quando a gente começa a cantar, quando a gente escuta uma música, a gente começa a cantar ela. A gente memoriza logo a letra dela e já começa a cantar, a todo momento está cantando. Estamos pronunciando palavras que muitas vezes vai contra o que a gente quer aprender, vai contra o que a gente quer servir a Deus. Aí esse é o problema das músicas de hoje em dia. Isso aí eu estou só citando alguns fatos de coisas que hoje em dia são impostos para a gente que é difícil. Por que é difícil? Porque a gente se acostuma com o que é errado. E a gente acha normal. E quando é para a gente se desacostumar, aí a dificuldade é onde a gente encontra. É difícil a gente parar de todo fim de semana estar bebendo assim, entre amigos. É difícil ter que optar, escolher entre ir para uma missa ou ir para uma festa, ir para uma missa ou ir para uma praia, curtir a praia com os amigos. Estou falando missa porque missa, principalmente em dia de domingo, é uma coisa que não pode... Um católico de verdade que sabe, que conhece, que já tem um entendimento disso, uma missa ela não pode ser faltada em um dia de domingo. A missa dominical ela é essencial para o alimento constante espiritual do católico. Porque ali é onde você vai encontrar Jesus Cristo ressuscitado em uma hóstia consagrada que vai lhe alimentar de corpo e espírito. Porque se a gente não estiver se alimentando ali diariamente, a gente se afasta de Deus e não permanece nele. Não permanece nele. E vamos supor que vai ter que começar tudo do zero de novo. E não é isso que Deus quer pra gente. Que a gente fique nesse vai, vem, vai, vem, vai, vem. Ele quer que a gente chegue nele e continue nele. Então é isso que eu digo para vocês. Assim, é difícil se tornar uma filha pródiga? Não é difícil. O difícil é se manter. Porém, uma coisa mais importante que eu digo a vocês é maravilhoso se manter. Se manter firme, buscando a Deus constantemente e evitando tudo aquilo que nos afasta dele é gratificante. Porque estar em Deus significa estar em paz. Estar em paz, estar em harmonia com o estado natural que ele quer para a gente, que é a felicidade, que é a gente estar bem.
E isso que Deus quer que a gente, pra gente. Ele quer que a gente esteja bem, constantemente esteja bem. E o único meio que a gente pode conseguir se permanecer bem é estando com Ele. Não há outro caminho, não há outra alternativa. O resto é só ilusão, pode ter certeza. Se você acha que outra coisa além de Deus pode te proporcionar alegria, felicidade, paz, é ilusão sua. Porque o único que tem esse poder de te dar e permanecer em paz é Deus. Então fica com Deus, a minha família para a tua. Fica com Deus, né? E até a próxima.